segundo ano, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós iniciaremos um novo assunto que é sobre o sociólogo Max Weber. Max Weber vai ser um dos pais responsáveis também por consolidar a sociologia, por estudar a sociologia, né? Um dos criadores da ciência sociologia. Nós vimos já o Emile Durkheim, agora nós iremos ver o Max Weber, que é tão importante quanto o Emile Durkheim. Então, o Max Weber, ele nasce na Alemanha, ele é um alemão, já o Emile Durkheim é francês. Então, Max Weber nasce na Alemanha em 1864 e morre em 1920, ou seja, ele pega aí grande parte do século XIX e um pouco do século XX também. Então, Max Weber, ele nasce na Alemanha, como eu havia dito, então ele vai viver grande parte da década de 60 no século XX, né? Nós vimos que a sociologia é uma ciência recente, é uma ciência do século XIX. Então, Max Weber vai ser um dos responsáveis por levar a sociologia enquanto a ciência da sociedade. Max Weber trabalhou em várias universidades, ele formou-se em Direito, em Economia, em Filosofia, e ele vai trazer um novo método para estudar a sociedade. Só que o método do Max Weber será diferente do método utilizado por Emile Durkheim. Nós vamos ver que eles pensam de maneiras diferentes, de maneiras distintas. Então, Max Weber foi um pensador alemão do século XIX e XX. Né? Ele vai ser muito importante para o século XIX, para o século XX e também para a Alemanha. Então, ele vai ter grande contribuição para o estudo sociológico, né? Para o estudo da sociologia, né? Para pensar a sociologia. Ele terá atuação política, ele vai participar também da criação do Tratado de Versalhes, né? E também da Constituição da República da Alemanha. Então, quais serão as diferenças do Emile Durkheim, como nós já vimos, para o Max Weber, né? Eles são diferentes, eles pensam diferente, né? Para o Durkheim, a sociedade, né? A sociologia, né? Precisa ser imparcial. Quando eu falei que Durkheim diz que nós devemos tratar o nosso objeto de estudo como coisa, né? Por que como coisa? Para que nós distanciemos do senso comum e que o senso comum não influencie no nosso objeto de estudo, na nossa pesquisa. Então, para Durkheim, é preciso fazer uma sociologia de maneira imparcial, né? De maneira neutra. Então, Durkheim acredita também que as relações humanas aconteciam de maneira natural. Para Durkheim, a sociedade, né, sempre existiu, vai continuar existindo, independente da vontade do indivíduo, né? A sociedade, para Durkheim, é um organismo vivo com vida própria, né? Já nós vamos ver que Weber acredita que para estudar a sociedade é inevitável que nós deixemos nossos gostos e nossas vontades, pois vivemos inseridos na sociedade. Então, Weber, né, diferente de Durkheim, vai dizer que é inevitável nós influenciarmos, né, na sociedade. Na hora que nós estudamos a sociedade, pois nós estamos inseridos na sociedade, né? Nós vivemos em sociedade. Então, é muito difícil a gente deixar, né, os nossos gostos e as nossas vontades. Já para Durkheim, a gente deve ser imparcial, a gente deve ser neutro, né? A gente deve estudar a sociedade como se fosse uma coisa, né, algo fora da gente. Weber já disse que não, que isso é inevitável, já que nós fazemos parte dessa sociedade, nós vamos influenciar, sim, na hora que nós vamos analisá-la.
Weber, então, vai defender a ideia de que nós, seres humanos, que guiamos a sociedade através das ações sociais. Lembra que, para Durkheim, a sociedade que vai influenciar o indivíduo, né? A sociedade que vai prevalecer sobre o indivíduo. Já para Weber, nós, né, sociedade, seres humanos, né, que guiamos a sociedade, né? Então, nós que vamos guiar a sociedade, já para Weber, ou já para Durkheim, a sociedade que vai guiar os seres humanos, né? Já que a sociedade é muito mais do que a soma de indivíduos. Para Durkheim, seu objeto de estudo são os fatos sociais, já para Weber, são as ações sociais. Mais para frente, nós vamos ver o que são essas ações sociais estudadas por Weber. Então, nós podemos perceber que Durkheim e Max Weber são os dois sociólogos muito importantes para a sociologia. Apesar disso, eles pensam de maneira totalmente distinta. Então, qual que é o objeto de estudo da sociologia de Weber? Diferentemente da sociologia de Durkheim, não consiste explicar os fatos sociais. Weber não está preocupado em explicar os fenômenos sociais. A sociologia de Weber tem como objetivo captar as conexões do sentido da ação humana e compreender. Para Weber, toda ação é dotada de sentido, toda ação é dotada de significado. Toda ação humana, né, na sociedade é dotada de sentido, é dotada de significado. Toda ação que eu faço, eu estou fazendo por um sentido ou por um significado, e aí a gente tem que ver o porquê disso. Então, para Weber, nós devemos saber o que são essas ações e o que leva uma ação humana na sociedade. Cada ação realizada tem um sentido e tem um significado. Então, conhecer um fenômeno social seria extrair dele um conteúdo simbólico da ação ou das ações que configuram. A pergunta-chave para Weber seria: qual a importância que o autor dá à sua conduta? Ou seja, enquanto Durkheim vai estudar os fatos sociais, que são aquilo que acontece na sociedade, Durkheim vai estudar as ações humanas. Ele vai tentar entender qual o sentido da minha ação. Toda ação que eu faço é dotada de sentido, é dotada de significado, né? Então, nós vamos ver depois o que são essas ações sociais para Weber. Então, Weber vai dizer assim: se agora sou sociólogo, então é essencialmente para pôr um fim esse negócio de trabalhar com conceitos coletivos. Em outras palavras, também a sociologia somente pode ser implantada tomando-se como ponto de partida a ação do indivíduo ou a ação de um número maior ou menor de indivíduos, portanto, de modo estritamente individualista ao método. Então, Max Weber vai estar preocupado, né, enquanto sociólogo, não só em trabalhar conceitos coletivos, mas principalmente em conceitos individuais da ação do indivíduo, né? E ele vai tentar analisar por que o indivíduo realizou essa ação, já que para Weber toda ação é dotada de sentido, é dotada de significado. Então, o objeto da sociologia de Weber vai dizer que é uma ciência voltada para a compreensão interpretativa da ação social e, por essa via, para a explicação causal dela, no seu transcurso e nos seus efeitos. Ou seja, ele vai tentar interpretar a sociedade pelas ações sociais que acontecem na sociedade. O objeto da sociologia é um fenômeno social que se configura pela ação humana, e essa assume diferentes configurações. Então, o que é essa ação social que nós tanto estamos falando? E é aquilo que é objeto de estudo do Weber.
O sentido atribuído pelos sujeitos às suas ações faz somente referência ao comportamento dos outros, orientados por esse comportamento, ou seja, a ação social é aquilo que vai guiar, é aquilo que vai fazer com que eu haja daquela forma. E toda ação que eu faço guiado por um sentido, por um significado, ou seja, por algo fora de mim, algo externo a mim. Enquanto para Weber a sociedade vai ser esse conjunto, né, de fatos sociais, já para Weber, né, a ação social vai ser guiada por algo que está fora de mim, né, externo a mim, né, e que vai guiar o meu comportamento. E esse comportamento muitas das vezes vai ser guiado por emoções ou pela tradição, né? Então, o sentido manifesta-se em ações concretas que envolvem um sentido pelo agente como fundamento da sua ação. O sentido é mais em relação ao objeto visado na ação. Então, Max Weber vai definir, né, vai distinguir 4 tipos de ação. Então, para Weber, nós agimos por 4 tipos, por 4 maneiras. As 2 serão racionais, né? As outras já serão mais emocionais. Ou seja, a primeira ação que Weber vai classificar é a ação racional com relação a fins. Ou seja, é uma ação que você faz para atingir um fim, para atingir um objetivo, né? Por exemplo, se você vai na loja e compra uma televisão, se você faz uma ação racional com relação a fins, você vai comprar essa televisão porque você tem um objetivo de ter uma imagem melhor. Então, quando você vai na loja e compra uma TV com o objetivo de ter uma imagem melhor, você está exercendo uma ação racional com relação a fins. Já a ação racional com relação a valores, ela é subjetiva, né? Está baseada na ética ou na honra. Se você vai na loja, compra uma TV por causa da marca, porque sua família sempre usou essa marca e todos da sua família usam essa marca, né? Essa é uma ação racional com relação a valores, né? Depois eu vou dar mais exemplos. Já se você vai compra uma televisão porque acha ela bonita, né? Essa é uma ação racional com relação a... Não é uma ação racional, é uma ação afetiva. Já se você compra uma TV por causa da tradição, né? Do costume, porque todos os lares têm televisão, então eu tenho que ter também a televisão, é uma ação racional tradicional. Nas próximas aulas nós vamos falar mais sobre essas 4 ações. Eu irei trazer mais exemplos sobre essas ações. Só para explanar, então, o Max Weber ele classificou as ações nesses 4 sentidos: a ação racional com relação a fins, a ação racional com relação a valores. Essas 2 primeiras são racionais, e a ação afetiva ou emocional e a ação tradicional. Na próxima aula nós vamos adentrar melhor essas ações. Então, até a próxima aula.